E eu queria que você já abrisse, né, a sua Bíblia lá em Mateus 24, nós vamos dar continuidade à nossa série Sem Medo do Fim. É uma série escatológica sobre o final dos tempos. Na primeira mensagem, né, nós falamos se Jesus está voltando mesmo. Se você não viu, está lá no nosso canal do YouTube, né, se você que também está nos vendo aí pela telinha também não viu, tem a primeira série sobre Jesus está voltando mesmo. E essa hoje é a continuação, né? Nós vimos o que? Tem muitos alaridos, muitas pessoas alarmistas. Até comecei com um vídeo ali emocional, onde nós vemos muitas coisas acontecendo, terremotos, tempestades, várias coisas que a Bíblia mostra, né? Nós vimos isso, são sinais eminentes. Mas algo sério que nós vimos é o que? Jesus vai voltar? Sim. Ele está mais próximo de voltar? Sim. Mas nós não precisamos ter medo, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então nós estamos respondendo essa mensagem baseado no que a Bíblia diz. E nós vamos continuar desde o começo, desde o início até o final, levando isso. O que a Bíblia diz? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento, e nós vamos ver que dentre o arrebatamento ali, nós vamos ver várias coisas. Mas é interessante ver que Jesus, ele continua, né, onde exatamente nós paramos ali, foi em Mateus 24, nós vamos ler a partir do 15 ali, do 15 até o 51, ele fala toda a história, mas nós não vamos chegar a ler toda essa parte ali, mas eu quero iniciar ali pelo menos no 15, que diz assim, Mateus capítulo 24, verso 15, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, desçam. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, aquelas que estiverem amamentando. Orem para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender, Pai, sobre o fim, que nós não venhamos ter medo, mas que nós possamos estar preparados. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma frase que eu falei na primeira mensagem, mas eu não enfatizei, mas eu quero que essa seja a frase dessa série de mensagens, que é qual? Os sinais não foram dados para alimentar medo, mas para despertar uma igreja que vive preparada para encontrar Jesus. Então essa série de mensagens, ou seja, todos esses sinais que estão sendo dados por Jesus, não é para alimentar medo, mas é para preparar uma igreja a estar pronta, apta, esperando o seu Salvador. Então essa frase, nós vamos carregar ela, porque eu acredito que ela é o cerne disso. Então vamos lá, ali nesse contexto ali, né, de Mateus 24, nós vemos, né, no início, guerras, fomes, terremotos, perseguições, falso profeta, esfriamento, né, do amor, perseverança, e a pregação do evangelho. Agora Jesus continua esse discurso e ele de repente fala algo muito interessante, que é ali, ele fala de Daniel. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Sabe, aqui Jesus está dizendo, isso que vocês estão ouvindo não é uma novidade. Daniel já falou sobre isso. Sabe, então o que acontece? Ele está falando sobre guerras, rumores de guerras. Ele mostra todos os sinais ali. Daí nessa continuação, de repente, parece que ele troca o foco. E ele fala assim, sobre o profeta Daniel. O que vem aqui para nós? Ei, isso aqui não é algo que é do Novo Testamento. Isso aqui não é algo que eles começaram ali a partir de Jesus. Não, isso aqui, ei, já lá o profeta Daniel já estava profetizando. Ei, tem algo aqui que vocês precisam entender. E eu não quero
E ponto a ponto nisso aqui, para ficar aquela escatologia, talvez até difícil de entender, mas aqui o profeta Daniel, ele fala sobre 70 semanas, que são semanas de dias, e tem todo um cálculo. E aqui que muitas pessoas, como eu falei lá na primeira mensagem, deram data da volta de Cristo. Eles deram data e acabaram errando. Mas aqui ele fala sobre algo profético, só que como nós vimos, sim, a partir da data que Jesus fala, que não passaria uma geração, as pessoas começam a fazer todos esses cálculos. Mas nós sabemos que ninguém sabe o dia e nem a hora. Só que ele fala para atentar sobre isso. Sabe, e continuando o mesmo ritmo da primeira série, nós vamos ir respondendo algumas perguntas, para que a gente possa aprender de uma forma bacana e memorize isso. E a primeira pergunta que eu quero responder é: pastor, por que Jesus mandou olhar para Daniel? Jesus continua dizendo: pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Agora perceba que Jesus acabou de mencionar Daniel, a abominação da desolação, a grande tribulação. Aqui nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque a grande tribulação ela vai voltar no próximo domingo, né? Nós vamos falar no próximo domingo sobre isso aqui, mas nós vamos dar uma explanada. Mas hoje nós precisamos entender que Jesus está apontando para acontecimentos proféticos. E existe um período tão sério no futuro que a igreja será reunida com Cristo. Então nós vemos aqui, ele fala sobre essas coisas, só que é como se o tema ali da volta de Cristo, ele não está em ordem cronológica. Se você começar a ler e achar, por isso que as pessoas erram em tentar discernir a escatologia ali, porque ela acha que está tudo em ordem. Mas primeiro vai vir o quê? Primeiro nós vamos ser arrebatados, depois vai ser a grande tribulação, quando vai ser o milênio, quando vai ser, nós vamos estar junto com Jesus, quando vai aparecer o anticristo. Então acaba que parece uma confusão ali, só que por isso que ele fala, quem lê entenda. Então às vezes ele citou Daniel para eles entenderem algumas coisas, é como se ele, estou dando uma informação aqui, mas depois ele continua. Então, mas para nós aqui não explanar tanto, é só Jesus está apontando, falando, ei, eu estou falando de algo profético aqui. Esses acontecimentos aqui de Daniel são coisas proféticas que vão acontecer lá na frente. Se acalme, porque antes ele já tinha dito, né, sobre vários sinais. E a segunda pergunta é, pastor, afinal, o que é o arrebatamento? Que talvez é a pergunta que nós ficamos aqui pensando, o que é o arrebatamento? O que é isso, o arrebatamento? Sabe, nós vemos aqui que Jesus havia prometido voltar. Lá em João 14, eu queria que vocês lessem lá, João 14, do 1 ao 3. João capítulo 14, do 1 ao 3. Vamos lá, diz assim: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês estejam sempre aonde eu estiver. Então aqui Jesus, ele vai e faz uma promessa, que ele ia embora, mas ele ia para a casa do pai dele, e que lá tinha várias moradas, ou seja, ele estava dizendo, ei, eu vou preparar um lugar lá para vocês. Quando eu for lá, eu vou preparar um lugar, mas eu quero levar vocês comigo junto. Então nós vemos aqui, Jesus ele dá uma promessa, ele diz eu vou, mas ele também diz eu voltarei. E mais, ele diz eu levarei vocês para mim. Ele queria nos levar para ele. E isso é muito poderoso. Jesus não prometeu apenas eu vou para um lugar, ele prometeu eu voltarei e os levarei para mim. Então nossa esperança não está num lugar, nossa esperança está em Jesus. Então nós precisamos estar na esperança de Cristo. Muitas vezes, eu quero ir lá, vai ter muitas moradas, e as pessoas ficam pensando várias coisas, sim, como pode ser o céu, mas a maior promessa, a maior esperança nossa tem que ser Jesus. Que Ele vai nos levar para Ele, nós queremos estar com o Pai. As canções aqui cantadas hoje, todas relacionadas ao Pai, né? Então nós queremos
e temos que sempre estar buscando em querer estar com Cristo. Sabe, só que agora em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 4, no verso de número 13, Paulo vai explicar exatamente o que Jesus prometeu. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Esses que dormem os mortos, aqueles que já morreram. Então ele fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sabe, a igreja de Tessalônica, ela acreditava que Jesus ia voltar naquela geração. Alguns irmãos tinham morrido, ou parente, eles estavam com esse desespero, pensando: mas se vai ter esse arrebatamento, se você vai voltar e vai nos prometer uma morada. Eles estavam com aquele desespero. Eles criam um arrebatamento naquela geração. E eles estavam com esse pensamento: mas e aquelas pessoas que já dormiram, aquelas pessoas que já morreram? O meu vozinho, a minha mãe, meu pai, aquelas pessoas que foram antes de mim, um irmão meu. Como que vai ser? Então eles tinham essa pergunta dentro deles. Só que Paulo continua: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que ele trará mediante a Jesus com ele aqueles que dormiram nele. Então ele já vai, pode ver, Bíblia responde Bíblia. Então eles perguntaram como seria, ele falou: não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que ele também trará mediante Jesus com ele aqueles que dormiram. Sabe, a morte não cancela a promessa. E é então que chega esse ponto principal aqui, que é a continuação ainda. Ele diz assim no 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos aos que dormem. Então, nós não vamos chegar antes daqueles que dormem. Ele está dizendo aqui nesse versículo, de maneira alguma. E daí ainda ele continua no próximo versículo assim: pois dada a ordem da voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E ele continua: pois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. E ainda Paulo termina: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque eles estavam desesperados, eles estavam ali naquele desespero, falando: não, e agora? Como que vai acontecer com fulano? Porque se Jesus vai encontrar com ele nos ares, mas como que vai ser? E aqueles que já morreram? E é uma coisa que talvez a gente fique questionando: como que acontece? E aqui ele fala que vai ser mais ou menos assim, no ressoar da trombeta, na voz do arcanjo, que vai ser dada uma ordem. Lá tem os anjos, e os anjos, cada um tem a sua hierarquia, e o anjo vai dar ordem. Muitos acreditam que é Miguel, o anjo da guarda, vai dar sua ordem, e de repente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que você vê que é muito interessante, eles ressuscitam primeiro, e nosso corpo é transformado em glória. Então acontece duas coisas muito rápido, e é num piscar de olhos. Só que até nisso a igreja tem unidade. Só que nos ares nós vamos junto com Cristo Jesus. Eles vão ressuscitar primeiro, porque com certeza vai acontecer igual o Ezequiel, o seu osso vai juntar e vai acontecer algo sobrenatural. Mas daí nós vamos junto com o Senhor nos ares. E é assim que vai acontecer. E quando o Paulo fala do arrebatamento, ele não quis dizer fiquem assustados. Sabe, se consolem, que é ali no último verso que ele fala: consolem uns aos outros com essas palavras. Sabe, sempre quando eu vou fazer um velório ou algo assim, eu sempre uso essa palavra de consolo. Porque se a gente for ver, a morte é só uma vírgula para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a pessoa morreu, ela dormiu ali, é só uma vírgula, vai começar a eternidade. Aqueles que creiam em mim, ainda que morto, viverão. O que ele está querendo dizer? Ainda que esteja morto, vai viver, porque vai viver para a glória de Deus, vai viver eterno. Só que aquele que morre sem Cristo,
ele vai queimar eternamente. Então é aquilo que eu sempre falo, você já é um ser eterno, só tem que escolher se você quer passar a eternidade com Deus, ou você quer passar a eternidade na ira de Deus, no fogo consumidor. Então isso é muito pesado. Até nós vimos algumas teorias do próprio, acho que adventista, eles acreditam que, como que eu posso dizer, que não existe o inferno para sempre. Eles não acreditam que eles vão ficar sofrendo em sofrimento sempre. Só que se a gente crê nisso, e eles põem muito aquilo de não seria justo, Deus não ia fazer isso, o amor de Deus não ia fazer isso, ele ia se contradizer com a própria palavra, né? Se ele diz que lá o verme não vai conseguir consumir, aquele fogo é contínuo, é o que a palavra de Deus diz. Então, por isso que ele traz esse ensinamento. E o que, né, o significado de arrebatamento? Essa palavra arrebatamento, eu peguei aqui no original, no grego, ela diz harpazo. Harpazo quer dizer a palavra original para arrebatamento. Mas é interessante que eu fui estudar sobre essa palavra e ela não, é uma palavra que ela não existe na realidade. Daí você pode pensar, pastor, mas então se não existe é uma mentira, é uma brincadeira, qualquer coisa. Colocaram ali essa palavra de arrebatamento. Porque existem linhas, e nós vamos falar aqui que existem linhas teológicas que não acreditam que é assim, dessa forma, que é diferente. Mas essa palavra, ela, como que eu posso dizer, ela sofreu alterações. Quando ela foi, como que eu posso dizer, agora esqueci a palavra, quando você transcreve ela, não, quando você traduz ela. Um exemplo, no inglês a palavra tal, na outra pessoa muda o sentido. Então, quando eles mudaram a palavra, ela teve um outro sentido. Mas a ideia dessa palavra, harpazo, no original, ela é o quê? É tomado, levado rapidamente, retirado com força e levado para si. Então, essa palavra, no original, é isso. Levado para si, isso, vocês lembram? Se conecta com aquilo que o Pai falou. Que Ele ia preparar morada para nós, e aonde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele, e Ele ia nos tomar para si. Então, a palavra arrebatamento é isso, tomar para si, levado rápido, repentino. Quando essa palavra foi traduzida para o latim, chegou a expressão rapiermur. Essa é mais difícil de falar. Rapiermur, que vem do nosso termo arrebatamento. Então, aqui que eles foram traduzindo, saiu do grego, daí veio esse rapiermur, e que daí eles colocaram arrebatamento. Então é uma palavra que eles criaram no português que significa isso, mas não muda. O sentido da palavra não muda o que é tomado depressa, pego rapidamente ou até tomado para si. Então esse é o sentido. Toda vez que você vê o arrebatamento, é sobre isso, que ele vai ser tomado, ou seja, vai ser um piscar de olhos, não ser tomado para si. Sabe, aqui existe algo que precisamos guardar. Nós não estamos esperando apenas o acontecimento, nós estamos esperando Jesus. Talvez você tenha medo do futuro, talvez você olhe para o mundo e pense, mas olha para onde o mundo está indo. Sabe, isso acontece com a gente. A gente fica com medo, como eu falei na primeira mensagem, eu não vou mais ter filho, não compensa mais. A gente fica com esse medo, pensando, meu Deus, como está esse mundo? Mas nós não podemos pensar nisso, nós temos que pensar que a nossa esperança é o próprio Jesus. E o arrebatamento, ele não é um lugar de fuga da igreja, se a gente for ver. Não é um lugar de fuga da igreja, a igreja vai fugir agora. Não, é o encontro do noivo com a sua noiva. Está prometido, a palavra diz que ia ter o encontro do seu noivo com a noiva. Quando ele vai ali até na sequência do sermão escatológico aqui, Mateus 25, ele fala da parábola das noivas, que ele está ali, 5 eram prudentes e 5 eram nércias, insensatas. E o que acontece? Umas estavam prontas, preparadas, com óleo extra, outras não. E a mensagem do arrebatamento, nós vemos que é uma mensagem para a igreja. A primeira que nós falamos ali é uma mensagem onde pega todo mundo, mas aqui, quando ele está falando do arrebatamento, ele está trazendo uma promessa para a igreja, porque ele vai arrebatar a igreja. Ele não vai arrebatar aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que não estão vivendo de acordo com a sua palavra.
A próxima pergunta é: pastor, e quem já morreu? Vai perder o arrebatamento? Essa era exatamente a preocupação dos tessalônicos. Você pode pensar: pastor, meu pai morreu, meu irmão morreu. Sabe, eles acreditavam que Jesus ainda não voltou. Eles perderam a promessa? Sabe, o próprio apóstolo Paulo responde que não. Sabe, vamos voltar ali no texto ali de 1 Tessalonicenses 4,16. Ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, se nós pegar bem essa parte, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas se a gente prestar atenção, isso não significa simplesmente que eles serão primeiro a chegar no céu. Paulo está falando da ressurreição. O corpo será levantado. Mas existe uma pergunta dentro dessa pergunta. E essa pergunta dentro da pergunta é o quê? Mas o que significa os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Significa que ninguém que morreu em Cristo ficará em desvantagem. Quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois os que estiverem vivos serão transformados. Então esse grupo será reunido. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. E olha essa palavra aí: juntamente os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados, juntos, a igreja, o povo, o encontro, aquilo que eu falei. Então até nisso tem unidade em Cristo Jesus. Nós temos que pregar sobre isso para as pessoas. Às vezes, teu pai morreu, teu irmão, quem morreu? Você está triste? Ei, nós não temos uma promessa maravilhosa. Por isso consolai-vos uns aos outros. Uma promessa que nós vamos se encontrar. Logo nós estaremos com eles lá na eternidade. Para nós vai ser um piscar de olhos, para eles também. Para nós eu acho que ainda mais difícil, porque nós estamos aqui dentro do tempo Cronos, que é o tempo. 24 horas todos nós temos. Sei lá que 70, 80, 90 anos, o que passa disso é fadiga e cansaço, a Bíblia diz. Então nós estamos aqui contando, mas eles, quando dormiram, se é eterno, não tem tempo, certo? Ele está de eternidade em eternidade. Então por isso que para Deus um dia é como 1000 anos. Porque ele não está lá, nossa, que demora, hein, para chegar, hein? Não. Parou para pensar que o teu sei lá quantos avós lá, ou o próprio Adão, que tudo veio de lá, estão ali. Porque não tem tempo. Então nós precisamos entender isso. Esses 2000 anos, então, baseado nisso, é como se fosse 2 dias. 2 dias, porque se 1000 anos, né, não estou pondo como um parâmetro, mas pelo que a Bíblia diz é isso. Então imagine 2 dias. Para nós 2 dias não passa voando. Quando a gente fala uma semana, vamos ver, nossa, esse ano já estamos em agosto, quando vê setembro, outubro, novembro, acabou o ano de novo. Imagine para Deus, para eles que estão lá na eternidade. Então nós temos que consolar as pessoas com essas palavras. Sabe, Paulo explica ainda melhor em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, os 51 e 52 diz assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqui ele diz, nem todos vão dormir. O que ele está dizendo aqui? Nem todos vão morrer. Talvez eu e você não morra. Ele está falando isso. Mas todos seremos transformados. Paulo está explicando minuciosamente. Num momento, num abrir e fechar de olhos, aqui que eles falam que é um piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará aos mortos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui, nesses 2 versos aqui, ele deixa explícito. Nem todos vamos morrer. O que ele está querendo dizer? Pode ser agora, ao soar da última trombeta, e nós sermos arrebatados. Então ele está querendo dizer isso, que talvez nós não vamos morrer. Sei lá, talvez quando nós estivermos velhinhos, ou sei lá, pode ser amanhã, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Só que nós estamos se atentando aos sinais. Então uma das coisas também é tirar isso. Será que volta amanhã? Tem pregador que fala, talvez você possa sair daqui e ele voltar. Não. Pela Bíblia nós vimos que não, porque ainda falta mais. As dores de partos estão intensificando. Vamos dizer que é como se essa grávida que está em dores de parto talvez esteja lá no 7º mês, 8º mês.
Então está começando a intensificar, mas não está no 9º mês ainda. É mais ou menos isso. Então nós temos que atentar aos sinais. Quando começar a ficar muito próximo, muitas coisas aí, agora sim, estão perseguidos. Ah não, agora você vai ter que, o pastor não vai poder mais pregar. Se você começar a falar, vai ter que ser perseguido, vai ter que acontecer várias coisas. Daí nós vamos ver que está bem próximo. Agora ficou ainda mais claro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos serão transformados. E Paulo continua no 53 dizendo, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, o nosso corpo ele é corruptível, ele se corrompe, mas é necessário que venha de incorruptibilidade, ou seja, ele quer nos dar um corpo semelhante ao dele, um corpo que é transfigurado igual de Cristo. Imagine que maravilha. E talvez você tenha perdido alguém, como eu disse aqui. Talvez existe uma cadeira vazia na tua casa. Você pode falar, está faltando aqui o tiozinho, o vozinho, a avó, alguém. E nós temos que se consolar com essa esperança, sabe? Porque nós temos saudades. Só que a Bíblia ela não manda nós fingir. Realmente dói. Sabe, nós não podemos ficar tristes, mas nós temos que ter essa esperança, sabendo que Cristo vai voltar, Ele vai ressuscitar os mortos. E para quem está em Cristo, a morte não é o fim da história, a ressurreição ainda está por vir. Como eu falei, a morte é só uma vírgula, a ressurreição está por vir. Então o que colocam nas lápides ali é muito real, que Ele ressuscitará no último dia. Sempre que a gente também ceia ali, a gente fala sobre isso, na ceia, né, que nós estamos tomando a ceia, participando do pão e do cálice, com uma promessa, que nós vamos ser eternos, que Ele vai nos ressuscitar nos últimos dias. Então nós precisamos estar focados nessas promessas em Deus, porque hoje nós ouvimos várias palavras, né, e no domingão e tal, e na internet, mas tem que ser falado sobre isso. Por isso que eu acho que Deus me confrontou. Não são palavras que vão ser recorrentes. Por isso nós vamos deixar gravado. Ah, eu vou lá. Ah, não, eu sei, eu ouvi como que é. Eu sei. Porque imagine você passar toda a vida ouvindo várias palavras, às vezes palavras abençoadas, palavra que te motivou você a viver na semana, mas você não sabe como vai ser o fim. Quando as pessoas começarem a falar várias coisas, você está sendo enganado. Como eu falei, opa, não, eu não vou ser enganado, eu sei como que vai ser. Amém, eu estou preparado. Eu só aprendi uma coisa, que o Apocalipse, o final dos tempos é para mim estar preparado. Jesus me ensinou isso. Nós vamos ver aqui várias coisas que basicamente é um ensino para nós. Mas já resumindo toda a série é o quê? Estar preparado, não importa se vai ser antes, se vai ser no meio, se vai ser depois que Jesus vai nos levar. Você tem que estar preparado, senão você não vai de qualquer jeito. Então a próxima pergunta é, pastor, e como será o nosso corpo naquele dia? Porque às vezes a gente fica pensando, mas como que vai ser aquele nosso corpo? Eu já fiquei pensando, não sei se vocês já tiveram esse nível de pensamento, é porque eu sou meio louco, eu fico ali conversando com o texto e falando, meu Deus, mas como que vai ser? Eu conheço a minha avó só velha, não conheço minha avó nova. Imagine se eu chego lá, ela está nova, como que eu vou saber que é minha avó? Outros vão chegar, já parou pra pensar? Mas como que vai ser? Mas e se meu filho for pequenininho, né, quando for arrebatado, ele vai continuar pequenininho lá? Como que vai ser? Qual que é o parâmetro do céu? Duvido que você nunca pensou isso. Se você nunca pensou, agora eu coloquei uma coisinha na tua cabeça aí pra você ficar pensando. Então eu já fiquei pensando sobre isso, só que a Bíblia não dá respostas claras disso. Aqui agora, digo eu e não o Senhor, como Paulo fala, eu acredito que nós vamos estar lá no nosso auge, né? Deus vai falar, não, vamos colocar a pessoa no auge. Outro mistério que eu vejo também, Cristo, por que ele começou o ministério dele aos 30? E aos 33 ele foi? Estava predestinado, ele escolheu o tempo estava certo para acontecer aquilo. Porque até os demônios, quando ele passava, ele falava, Jesus, por que vem antes do tempo? Ele sabia que tinha um tempo. Só que eu acredito que os demônios estavam achando que aquela aparição de Cristo ali, de Jesus, né, ressurreto, não era, mas ele estava ali, né, se esvaziou da forma, mas ele era Deus. Eles sabiam quem que estava ali, eles conheciam o Espírito. Por que está vindo antes do tempo? Eles acharam que era consumação total ali. Era como se Cristo agora vai acabar com tudo. O julgamento das nações. Talvez eles estavam ali
Mas Cristo aos 33 anos, eu acredito que aos 33 anos é uma data, eu não estou falando que é uma data, é um aniversário ali teu de 33 anos, você pensar, ao auge da pessoa. E se você pesquisar fisiologicamente, é a tua melhor forma que você está. Os que já estão mais velhinhos aí, imagine você com 33 anos, você vai pensar, nossa, pior, 33 anos era bom. Os que estão no ouvido falam, nossa, com 33 anos eu vou estar muito velho. Não, mas diz que é o teu auge. Não estou falando que é assim, que vai ser exatamente assim. Mas eu fico pensando. Só que algo também que muitas pessoas pensam, mas será que lá vai ser como robô? Que ninguém vai conhecer ninguém? Porque tem pessoa que fala, mas imagine se eu estou lá e vejo, ei, meu parente lá, meu tio não foi para o céu, está no inferno. Ou pense pior, tua mãe, teu pai, ei, foi para o inferno. Se ficar lá chorando, eles não estão aqui no céu. Lá diz que não vai haver choro. Mas se eu ficar pensando nisso, então eu acredito que Deus vai limpar de você, mas você não vai ser um robô onde você não vai ter memórias, não vai lembrar de ninguém. E nós vemos uma passagem onde Deus fala sobre o rico e o Lázaro, onde eles lembram. E é muito forte essa aqui, porque ela traz uma urgência para nós pregar o evangelho. O pobre está lá no lugar de bênção, tranquilo, e o rico está lá no lugar de tormento. Só que o rico, mais louco para mim é isso, o rico ele via o outro lá no lugar bom. Tinha uma separação ali. Claro, ali eles falam que ainda é um romper, ainda antes de Cristo descer cativo ao cativeiro e fazer a ressurreição, porque Cristo foi a primícia dos mortos. É como se ele ressuscitou primeiro, ele foi como primícia. Depois ele trouxe nós essa dádiva. Mas ali ele lembrava, ele falava, deixa pelo menos, me ajuda, me dá uma gotinha, põe uma gota de água aí no teu dedo, me dá um golinho que eu estou passando muito calor aqui. Ele fala uma separação entre nós. O que está aqui não pode passar para lá, e o que está lá não pode passar para cá. Mas algo que me deixou encafifado é o quê? Ele lembrou, ele falou, então pelo menos deixa eu ir lá falar para eles serem pessoas boas, ir lá avisar meus parentes, todo mundo. Ele falou, não, eles têm os profetas, eles já têm a palavra. Se eles não acreditam nisso, nem nos profetas, eles não vão acreditar em você. Então ele não deixa, mas ele tem consciência. Então aí nós levamos o entendimento que a pessoa não está lá sem consciência. A pessoa vai saber quem que é lá. E talvez até ali ele vai ter como que eu posso dizer, um arrependimento. Vixe, podia ter sido uma pessoa melhor. Né? Então ali ele entra numa reflexão. A Bíblia mostra sobre isso. Claro, tem muitas linhas teológicas e pessoas muito sérias que vão por outro lado também. E amém por isso, que nem eu falei, nós não estamos aqui para ganhar um debate e para saber mais, mas para estar preparado. Então nós vemos aqui o nosso corpo aqui, né? Por isso que eu digo que ele é perecível, ele envelhece, ele adoece, né? A gente fica com dor, o ciático travou e daí você já fica ali meio travado. Mas Paulo responde ainda, lá no 42 ao 44 de 1 Coríntios 15. Diz assim, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então ele sempre vem trazendo um paralelo. Você semeia de um jeito, vai vir de outro. Vai vir assim, você manda assim, vai vir assim. Então é só bênção, ele só vai trazendo e no final ele vai te trazer um corpo espiritual, um corpo glorificado. E o corpo de Cristo glorificado é o corpo semelhante ao que nós vamos ter. E é muito interessante que quando Cristo está ali, só uma coisa que ainda não consegui desvendar, e até alguns estudos não consegui achar muito sobre isso, pessoas falando, mas é que Cristo, no começo eles não reconheciam ele, tanto que eles estavam caminhando junto. E depois que eles falaram, é você, mestre, por aquilo que ele falava, pelo jeito que ele falava, mas alguns não reconheceram de início. Mas nós vemos que o corpo dele, eles estavam fechados no cenáculo e ele atravessava as paredes. Ao mesmo tempo que é um corpo espiritual, que ele consegue, sei lá, se teletransportar, vamos usar assim, mudar de lugar, como se fosse a onipresença, mas ele tinha as marcas mostrando que era ele, que ele falou, você está duvidando, Tomé? Toque.
Ele mostra ali as marcas, para ele tocar, com certeza. Alguns falam que é onde ele foi furado aqui, ó, as mãos. Então, o corpo com as marcas. Então, aqui também leva para nós algo. Não vai importar os canudos que você tem, a teologia, as coisas. Quando você estiver lá no céu, o que vai importar são as marcas que você carrega. Sabe, talvez você foi marcado pela vida, abandonado pelo pai, rejeitado por um namorado, uma namorada. Mas Deus, Ele vai enxugar toda lágrima que você tem. E as marcas que você tem aqui vão ser vistas lá. Então, é muito forte isso. Sabe, hoje o corpo é perecível, mas ressuscitará. E Paulo chega a dizer assim, no 54. Quando, porém, o que for corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que for mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então é muito forte isso aqui. Quando tudo isso acontecer, vai se cumprir a palavra: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, ele venceu a morte. Sabe aquilo que a gente fala, a música? Como que é? Cadê alguém? Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, Jesus vive. É isso, né? Ele vem, viu? Mas é Jesus vive, ele vem. E glória a Deus. Então ele venceu a morte. Vai acontecer isso quando nós formos revestidos da glória do Senhor. Ele vai falar: ei, nem a morte vence ele. Por isso que ele diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundeza, nem a largura. Ele começa a falar sobre todos os espaços, tempos. E ele fala: nada isso pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então o amor dele é tão grande por nós que ele quer vencer a morte por nós. Imagine vencer a morte, que a gente fala: cara, acabou, game over, a gente fala, né? Morreu, acabou, já era, olha ali aquele caixão. Não acabou. Isso daí nós não temos mais em nós, ou talvez nunca foi aguçado isso em você. Mas imagine você alegre num velório. Tipo, ele era um homem santo, fiel, ele está com o Senhor. O japonês, eu acho que a cultura japonesa, eles fazem festa no velório, né? Não sei como eles pensam, eu nunca estudei a profundo, mas nós, claro que nós vamos estar na tristeza humana, porque, como eu falei aqui, Deus, a Bíblia não fala para nós maquiar nossa dor. Nós sofremos sim, porque nós somos humanos. A saudade, pessoas que perderam pessoas muito próximas, diz que o que? A dor ela só diminui, mas a saudade vem, porque imagine você vai lá tomar aquele café e a pessoa não está lá. Pessoas que dizem, quando é muito próximo, até da mesma casa, elas vão fazer alguns costumes que elas faziam e esquecem que a pessoa não está lá. Você era acostumado todo domingo ir almoçar lá, e daí, não está. Tem um amigo meu que ele falou de algo, é muito forte. Ele foi mandado embora do emprego, ele trabalhou muitos anos no mesmo emprego. E depois que ele foi mandado embora, foi um choque para ele, que foi do nada um corte, sabe aqueles cortes, arranca do número 1 ao número... Não pensando na humanidade, só... manda embora, tem que mandar mesmo, manda daqui a aqui. E ele disse que, sem brincadeira, ele foi uma semana inteira para a firma. A primeira vez ele chegou na porta até, tipo, com o carro, quando ele estacionou lá, ele falou, sabe, deu aquele negócio, eu não trabalho mais aqui. Ele até chorou dentro do carro ali, né? Era uma pessoa emocionada, assim, muito, mas... E ele saía, se arrumava, e no meio do... ou só se arrumava, e ele, uma semana tendo isso. Imagine nós com uma pessoa quando perde. Só que nós precisamos ter essa alegria, sabe? Nós temos essa tristeza, nós vamos ficar com as dores, mas nós temos que mudar a mentalidade, pensar, não, logo eu estarei lá. Essa é a grande promessa para nós. Porque que promessa que nós temos aqui? A irmã contou um testemunho lindo, e Deus tem isso para nós. Você jejuar, você colocar na presença de Deus. Muitas pessoas falam, mas não é, o jejum não vai fazer isso, o jejum não muda Deus, porque não sei o que. Ei, é para nos melhorar a gente. Só que se você colocar na presença de Deus, ele disse, tudo o que você pedir em meu nome,
Isso eu farei. Então isso nós temos que celebrar aqui. Mas nós temos que celebrar as coisas do porvir. Porque senão nós estamos tão apegados aqui e esquecemos de se apegar lá. E também o contrário é muito perigoso. Você só pensar em lá e viver aqui que nem um mendigo. Ah não, eu vou viver aqui que nem João Batista. Não. Será que Deus te chamou para isso? Tem pessoas que Deus chamou. Chamou para, você vai ser é franciscano, né, que fala. Vai se desapegar de todos os bens. Não, mas tem pessoa que Deus chamou para ser relevante na sociedade, para você tocar a sociedade em todas as esferas. E a pessoa fala, não, com o teu emprego você está tocando muitas vidas. Quando você está cortando o cabelo, pessoas são tocadas. Quando você vai fazer a unha, quando você for fazer o dente de alguém lá, alguém vai sentir a presença de Deus. Quando você chegar no imóvel, imagine, nossa, eu senti uma paz nesse imóvel, né? Daí você pensando, é porque eu entrei antes, eu orei aqui. Senhor, quem morar aqui, Senhor, que a vida dele seja transformada. Se ele não conhece o teu evangelho, a partir de hoje, ele vai sentir uma vontade de conhecer Jesus, ele não vai saber nem o porquê. Eu talvez não vou ver o fruto, mas essa pessoa vai testemunhar na igreja um dia, ei, eu comprei uma residência e me deu vontade de ir para a igreja. Ou eu caí de joelho ali e me arrependi. Sabe, é sobre isso. É sobre você fazer a diferença, sobre você pensar na eternidade. Até no nosso reunião de liderança nós falamos sobre um livro, Movidos pela Eternidade. John Bevere, né? Difícil de falar o segundo nome. Mas ele fala sobre nós sermos movidos pela eternidade. Nossos olhos têm que estar na eternidade, não nas coisas daqui. Jesus já deu a letra. Jesus já falou no Sermão do Monte e nós precisamos se atentar a isso. Sabe, nós vivemos numa geração obcecada pelo corpo. Até coloquei aqui, não vivemos numa geração obcecada pelo corpo? É academia, é dieta, é procedimento, é cirurgia, é manjaro, é creme, é tudo. Cadê meu manjaro? Cadê não sei o que? Hoje é o dia, vamos para academia, cadê a bomba? Cadê o suco? Tem que tomar, tem que fazer. Sabe, não, mas nós precisamos entender algo. Olha a frase que eu coloquei aqui. O melhor corpo que teremos ainda não chegou. Deus ainda vai nos revestir de incorruptibilidade. Nós temos que esperar esse corpo, o corpo glorificado. Claro, nós não vamos negligenciar a nossa saúde, mas nós não podemos fazer do nosso corpo um Deus. Isso que o pastor gosta de academia. Mas não é sobre isso. Entendeu? Eu não posso fazer do meu corpo um ídolo. Eu não posso fazer, do meu bem-estar. Não. Eu trouxe esse contraposto porque nós temos que ser movidos pela eternidade. Fala, não, eu quero aquele corpo. Imagine eu atravessando a parede. Imagine eu lá com Cristo. Porque a grande promessa é esse. Ele vai nos trazer para mim, arrebatado. Nós vamos ser arrebatados com Ele. E sabe o que me veio aqui? Que a palavra arrebatado, que nem eu falei, é tomado de pressa, levado para si. Só que o que a Bíblia diz? Que antes da fundação do mundo, nós somos eleitos nele. Nele. Nós saímos dele. Então por isso tomado para si, ele só quer trazer de volta aquilo que já é dele. Então por isso que o céu é a nossa pátria. Nós não estamos, eu vou ir para o céu. Não, você está voltando para lá, porque é de lá que você foi formado. Então Deus, ele vai nos trazer de volta para ele, porque nós somos dele. Então veja o que descobrimos. Jesus prometeu, eu voltarei. Paulo explicou, os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois, os vivos serão arrebatados juntamente com ele. E ainda, todos serão transformados. Agora chegamos numa das maiores perguntas da escatologia. E talvez seja justamente aqui que começam muitos debates. Sabe, essa pergunta aqui é talvez uma que gera um dos mais debates. Essa aí, talvez a próxima que eu vou fazer. Que é assim, pastor, o arrebatamento será secreto ou todo mundo vai ver? Isso aqui tem muito. Vai ser secreto, todo mundo vai ver. Só que, claro, talvez a igreja não tenha tanto debate sobre isso, mas entre os teólogos é muito grande isso aqui. Que um acredita que vai ser secreto, ninguém vai ver. Porque ele fala que é num piscar de olhos. Pisca aí para você ver. É muito rápido. Então, há um debate sobre isso. Essa, que nem eu falei, é uma das perguntas que divide opinião.
O arrebatamento será secreto, ninguém vai perceber. É o que tanta gente traz. Outros dizem, não, a volta de Jesus será completamente visível, todo mundo verá. Mas, como a gente falou, vamos dizer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não vou ser tendencioso. Como eu falei, uns falam de uma coisa, outros falam do outro. E pessoas sérias que têm os seus versículos, coisas plausíveis para isso. Mas eu vou ler aqui a Bíblia para vocês verem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se quiser pôr esse aqui, Gabriel, ali, para vocês acompanharem. 1 Tessalonicenses 4, o 16 e o 17. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Agora pense comigo, Paulo fala aqui, uma ordem, uma voz do arcanjo, trombeta de Deus, o próprio Senhor descendo. Isso certamente não parece algo discreto. Nós vemos aqui que, imagine uma trombeta, o soar do anjo, a voz. Isso aqui não diz que é algo que vai ser secreto. Como vai ser secreto? Dado uma ordem, ao ressoar das trombetas. Então aqui, a própria Bíblia diz. Aqui, existe uma manifestação, existe uma convocação, um encontro. Mas agora vamos ver Jesus, o que Jesus diz, Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda de Jesus. E agora vamos pensar no relâmpago. Ele ilumina, ele dá aquele estrondo. Isso daí parece para você secreto? Os dois versos, Paulo falando que ia ser um estrondo. Jesus fala que é como um relâmpago. Jesus aparecendo nos céus. Como que vai ser secreto? Eles usam, quem acredita a outra linha, que nem eu falei, pessoas sérias, tudo, mas só por causa do versículo que fala, um piscar, no abrir e fechar de olhos. Um piscar de olhos. Então é só esse verso que eles se baseiam. Mas aqui nós vemos a Bíblia, e Bíblia responde Bíblia. Nós não precisamos ficar criando teologia. Achei isso aqui. Como eu vim e falei aqui sobre a ideia que eu acredito que será no auge sobre o nosso corpo lá no céu, mas a Bíblia não diz. Eu falei, digo eu e não o Senhor. Então eu acredito, isso é a minha mente santificada, que nem os pastores falam, é aquilo que eu acho. Então não é Bíblia, não leve como uma doutrina. Mas aqui é Bíblia. A Bíblia está falando sobre isso. E João em Apocalipse 1, 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então aqui é lá em João no Apocalipse. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então ele fala que todo olho verá. Então ele está falando aqui, agora nós temos Paulo, que fala da voz de trombeta, Jesus fala do relâmpago, e João agora fala que todo olho verá. Então precisamos ter cuidado quando afirmamos, a Bíblia ensina que é absolutamente secreto, vai ser secreto. Não. Então nós não podemos afirmar isso. Você pode falar que tem indícios, mas não. Nós cremos, SJP Church, que vai ser todo olho verá. Então existem várias interpretações a respeito disso. E eu até coloquei uma ilustração sobre essa briga, porque existem diversas interpretações. Existem textos que cristãos querem harmonizar com a Bíblia. Alguns entendem que ela representa o arrebatamento da igreja e posteriormente a manifestação gloriosa de Cristo ao mundo. E aqui nós percebemos, isso literalmente. Eu coloquei uma ilustração aqui bem bacana sobre o quebra-cabeça. Quem gosta de montar aqueles quebra-cabeça? Eu não gosto muito quando tem muitas peças
Pior ainda, às vezes eu pego com a Esther lá, daí eu vou com ela gosta, e tô ali montando alguns quebra-cabeça que é facinho. E ela faz melhor que eu. Mas o que acontece? Pega muitas peças, você vai estudar, tem pessoas que têm tática. O pastor Gabriel tem, sabe lá e tal. Uns começam pelos cantos, outros vão pegando as cores iguais, outros que nem eu ficam olhando para a imagem, tentar colocar ali, mas nunca dá certo. Mas nós vemos que cada um tem a sua visão ali, um jeito de fazer. Mas se a gente reparar, todos estão olhando para a mesma imagem, todos querem fazer, completar o alvo. Então é isso que eu falo, às vezes essas brigas teológicas, essas coisas, e é um ensinamento para nós. Quando você chegar alguém perguntar, não, eu acredito assim. A pessoa às vezes vem com vários versículos, não importa. O que importa é nós estarmos preparados, que nem eu falei. Então nós precisamos entender que vai ter divergências, né? E muitas pessoas, o que eles querem mesmo, se a gente for ver, é discutir. Sabe, o mais importante de descobrir, né? Não é descobrir se é assim, se é assado. Não, Jesus vai voltar. Eu creio nisso, a consolação nossa é essa. A próxima pergunta é, pastor, quem será levado? Essa aqui é forte demais. Essa aqui às vezes dá um medinho. Pastor, quem será levado? Agora nós chegamos aqui em Mateus 24, no 40 e 41. Viu como vai e volta? Por isso que eu falei, não está em ordem realmente cronológica. Diz assim, Mateus 24, a partir do 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e outro será deixado. Nós olhamos essa cena aqui, nós vemos 2 homens no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo campo. 2 mulheres, mesmo trabalho, mesmo moinho. Por fora parece tudo igual, mas Jesus diz, um será levado e o outro será deixado. Sabe, mas o que Jesus está mostrando? Ele está mostrando que naquele dia haverá uma separação. Não será simplesmente todo mundo que estiver dentro de uma igreja vai. Não será por proximidade religiosa, não será por tradição familiar, não será por cargo ministerial, não será por tempo de crente. A questão é, a quem você pertence? Nós vemos ali que vai estar todo mundo ali. E aqui, outra teoria minha, digo eu, não o Senhor, sempre ele fala de 50%, estarão 2. Se um é levado e outro é deixado, fica o quê? 50%. Estarão 2 ali no moinho, um será levado e deixado. Estarão 2 na cama, um será levado e deixado. Até já brinquei com a pastora, eu falei, eu vou, você fica? Se for essa teoria de vai um e fica outro, eu vou, você fica. É uma brincadeira, mas é sério. Porque muitos vão ficar. Pense que forte isso. Só que também aqui um consolo, porque tem pessoa que fala, eu não vou ficar aqui, vai acabar tudo e tal. Mas nós cremos que aqui vai haver salvação. Vai haver salvação. Tem pessoa que acha que depois que nós sermos arrebatados, não terá mais salvação aqui. E nós vemos pela palavra que vai ter. A próxima pergunta que eu quero fazer é, e essa aqui também é forte, de briga entre os teólogos. Pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Lembra que nós falamos guerras, rumores de guerra no primeiro? Tudo isso é só o princípio das dores. Mas haverá uma grande tribulação. Agora nós chegamos nos maiores discussões. Aqui, eu quero pedir atenção para vocês, porque nós vamos tratar, não isso como uma briga, quem sabe de Bíblia ou quem não sabe, coisas assim. Mas é que eu vou apresentar 3 visões. A visão pré-tribulacionista, a visão meso-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista, o que quer dizer? Lembra que eu falei, vai ter uma grande tribulação? Pré-tribulacionista, quer dizer que é antes dessa grande tribulação. Acredita que vai acontecer esse arrebatamento antes de acontecer essa grande tribulação, a qual Daniel falou. Como nunca houve na história, vai acontecer algo terrível, como nunca houve. Alguma linha teológica chamada de pré-tribulacionista acredita que vai ser arrebatado antes.
essa meso-tribulacionista, ele entende que vai ser arrebatado no meio, ou seja, no meio de todas as coisas. Acredita que vai ser no turbilhão, vai estar acontecendo as coisas, o anticristo, o negócio vai estar acontecendo, marca da besta, as taças da ira de Deus, e nós vamos ir no meio dessa furdunço, que nem dizia minha avó. E outra acredita no pós-tribulacionista, é a igreja que permanece até o fim da grande tribulação e será reunida com Cristo só no final. Esses acreditam que vão passar tudo. Então, isso daqui, rapidamente, né? Eu quero dizer qual que é a nossa posição como igreja. A nossa posição, o que nós cremos, voltando naquilo, não é quem sabe e quem não sabe mais. Pessoas sérias, pessoas que têm vários argumentos, mas, falar a verdade bem para vocês, o que tem mais base é o pré e o pós. O meso é uma coisa mais nova. O pós-tribulacionista é o mais antigo. Desde lá do começo, quase todo mundo só acreditava que ia passar tudo. Só que eu vejo que muitos eles usam vários textos, mas eles acreditam muito naquilo. Eu acho que não é justo. Eu acho que Cristo não ia fazer isso. Sabe, ele ia tirar as pessoas. Usam até Noé na arca ali. Mas ele vem e não acaba com tudo. Quando teve que fazer a purificação do mundo, digamos assim, o renovo, ele mandou água e acabou com tudo. E agora ele vai mandar com fogo. É mais ou menos isso, nós lemos isso ali. Mas a nossa posição, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes dessa grande tribulação. Mas não é para você falar, glória a Deus, tudo isso está acontecendo. Não, você tem que estar preparado. A gente sempre fala que você tem que estar preparado para o pior, que se vir o melhor, glória a Deus. Porque o problema de um pré-tribulacionista é o quê? Se ele fala, não, eu não vou me preparar para essas coisas. Quando vir o anticristo, se vir o anticristo, fala, force a marca. Porque nós cremos que nós vamos ir antes disso. Nós vamos ver só o desenho começar a desenrolar. Mas nós não vamos estar naquele tempo onde a pessoa vai tentar se matar e não vai conseguir. Onde não tem mais solução, que a ira de Deus está vindo sobre o mundo. E não é o diabo, é a ira de Deus. Porque Deus prometeu que ia acontecer desse jeito. Sabe, como igreja nós entendemos que o pré-tribulacionismo apresenta uma harmonia muito mais forte em diversos textos bíblicos. Por isso que a gente acredita nisso. Nós não estamos dizendo que todo cristão que pensa diferente abandonou a Bíblia. Estamos dizendo, é assim que entendemos melhor o conjunto das Escrituras. Qual é a base do pré-tribulacionismo? Então esse aqui é legal vocês terem, porque se alguém perguntar, vocês sabem. 1 Tessalonicenses 1, o verso de número 10. Paulo diz, Jesus, ele fala, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Só que eu quero ler inteiro. Põe ali, pastor, para mim, 1 Tessalonicenses 1, 10. Tá ali já. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Ou seja, Jesus que ressuscitou dos mortos, ele vai nos livrar da ira que há de vir. Então, o que a gente acredita? Que Deus vai livrar. A ira não foi feita para nós. A ira foi feita para o ímpio. A ira de Deus. Então, Deus vai nos livrar dessa ira. Esse é um dos textos que a gente acredita. Por que nós não vamos passar pela grande tribulação? Porque essa grande tribulação é a ira de Deus. Então, nós temos que entender que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, a ira de Deus vem sobre um ato de justiça que ele está fazendo. E o próximo texto é 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, novamente, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não destinou nós para a ira. Não foi para a ira que ele nos destinou, pelo contrário, para que nós fôssemos salvos em Cristo Jesus. Isso significa que o cristão nunca sofrerá? Não. Que nós teremos aflições, nós teremos dificuldades. Mas Jesus nunca prometeu, a ira sobre nós. Pelo contrário, ele prometeu
essas bênçãos. Apocalipse 3:10 diz assim, ele está falando para a igreja de Filadélfia: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, ele nos guardou dessa hora da provação. Ele vai nos guardar dessa hora. Então aqui também é outro verso que nós, que nem eu falei, tem mais harmonia com a palavra, dizendo, o Senhor está nos guardando dessa grande ira. Então é esses textos que nós se abraçamos como pré-tribulacionistas, crendo que nós vamos ser arrebatados antes de toda essa ira de Deus. E existem outros textos também. 2 Tessalonicenses 2, Paulo, ele fala sobre a manifestação do homem iníquo. Esse aqui ele está falando sobre realmente o anticristo, que nós vamos falar na próxima mensagem. Diz assim, não deixem que ninguém os engane. Viu que sempre ele fala isso sobre não deixar que ninguém os engane? Ele fala que nem Jesus aqui, Paulo. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da perdição, ou seja, o filho da perdição. Então antes daquele dia vai acontecer isso, vai revelar o filho da perdição. Então nós temos que ter esse entendimento. E quem é aquele que o detém? Quem é aquele que o detém? Eu acho que só cortou, será? Não, tem ainda. O versículo diz que tem algo detendo esse filho da perdição. Nós cremos que é o Espírito Santo, que vai junto aos céus conosco. E agora vocês sabem o que está o detendo, para que sejam revelados no seu devido tempo. Então ele está querendo dizer que ele vai ser revelado no devido tempo. Tem algo que está detendo ele. Ou seja, é como se o espírito do anticristo já está agindo na terra, mas esse homem, tem pessoa que acredita que é inteligência artificial, mas eu acredito que é um homem que vai ser assim, homem, talvez muçulmano, daqueles lados. Não vou também dar nome, que nem eu falei. Nós não damos nome de quem que é, nós não damos horário, dia e tempo, porque a Bíblia não deixa isso claro. Mas nós temos que atentar aos sinais. Mas ele vai vir e vai enganar muitos. A Bíblia diz que existe algo e alguém que detém a manifestação desse personagem. Esse texto ele deixa para nós um entendimento que é o Espírito Santo. É isso que nós cremos. Agora aqui, a grande tribulação. Aqui nós precisamos lembrar que Jesus disse, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá. Então nós entendemos que tudo isso está acontecendo, guerra, rumor de guerra, por isso que às vezes é um erro da pessoa dizer isso. Vai ter uma tão grande tribulação como nunca haverá. Então o que acontecer não vai acontecer mais. Por quê? Porque ele está trilhando para o fim. É a ira de Deus onde ele vai consumar todas as coisas. E já está escrito isso. Então nós vemos aqui que Cristo, na nossa posição pré-tribulacionista, ela não nasce de apenas um versículo. Ela junta o quê? A promessa de Cristo, a reunião da igreja, que é o arrebatamento, a ressurreição, a promessa de livrar da ira, a linguagem do Apocalipse, a questão da revelação do homem do iníquo, a distinção entre os períodos da igreja e os acontecimentos relacionados ao juízo. Então, é um juntar de tudo isso que nós acreditamos e por isso nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes. Aqui eu coloquei outra ilustração bem legal também para a gente entender. Uns acreditam que vai ser antes, como nós, outros acreditam que é depois. Basicamente essas duas linhas e aquele que é no meio. Eu dei uma ilustração aqui que eu ouvi de um pregador, que ele dizia o quê? Ele foi tomar um café, e talvez você assim também. Ele primeiro põe o café, e depois ele põe o leite. E o outro, cara, eu não gosto assim. Daí ele falou, não, pode tomar isso você, já que você gosta assim, eu prefiro colocar primeiro o leite, depois o café.
que é o meu caso. O que vocês preferem? Colocar o leite ou o café primeiro? E tem outros que já gostam de tomar na máquina, que mistura tudo e não dá nem para saber, já entra os dois de uma vez. Mas eu prefiro pôr o leite primeiro, depois o café. Se meu amigo prefere primeiro pôr o café e depois o leite. Eu, como gosto um pouquinho, quase no meio a meio, não tão escuro, então eu consigo ver quando eu coloco o leite primeiro. Mas no final das contas, a pergunta é: nós dois, eu e meu amigo, não estamos tomando café? Não importa o jeito que foi preparado, como se foi antes, se foi depois. No final, os dois estão tomando café. Então, na realidade, esses irmãos nossos que pensam diferente, a única diferença é essa. Tanto que eles brincam com nós e falam: irmãos, vocês que não se preparem para vocês verem. Vocês estão esperando ser arrebatados antes. Quando vir o anticristo, vocês vão ver. Vão aceitar a marca, ou vão não sei o quê. Só que eu fiquei pensando nisso, verdade, eu já usei muito isso. Não, eu vou ser arrebatado antes, porque tem muitos textos aqui em harmonia. Mas e se for depois? Será que eu não vou ficar naquele desespero? Será que eu vou conseguir resistir? Só que daí me veio aquela paz, dizendo assim: quem vive preparado não fica se importando com o tempo, se vai ser antes, se vai ser depois, porque quem nos protege, quem nos consola é o Espírito Santo, quem estará conosco até a consumação do século, quem vai realmente ter essa promessa. Então eu não preciso estar nesse desespero. Se eu não estiver pronto antes, eu não vou estar pronto depois. Então o segredo não é saber, o segredo é estar preparado, é estar vivendo, é estar pronto. Daí isso daqui só vive a nível de entendimento, de ensino. Mas se eu não estiver pronto, não importa se vai ser antes, se vai ser depois. Eu acredito que pode estar aqui o anticristo, a loucura acontecendo. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou falar não. Eu vou negar, a palavra de Deus diz isso. Eu não vou querer, eu só adoro ao único Deus, o Senhor. Eu não vou dar muito spoiler, que esse é do próximo. E a próxima e última é: pastor, o arrebatamento acontece hoje? Será que vai acontecer hoje? Como eu falei, e se acontecesse hoje? Tem pessoa que pergunta isso. E se acontecesse hoje, pastor? Sabe algo que eu quero afirmar aqui? Você vai, certeza, isso aqui é certeza, você vai encontrar com Jesus nessa geração. Você vai encontrar com Jesus nessa geração. Isso eu consigo afirmar a vocês. Sabe, isso aqui é uma certeza que eu tenho. E daí vocês podem pensar: não, mas é uma heresia, você acabou de falar que não pode dar data, você acabou de falar aqui. Mas eu tenho uma certeza, que é qual? Ou você vai encontrar Jesus nos céus, nos ares, arrebatado, ou na tua morte. Porque na tua geração, eu falei, na tua geração ou você vai morrer, porque é certo a morte, e você vai estar com Cristo, ou você vai ser arrebatado nos ares se chegar o grande dia. Então essa é uma certeza que nós temos que ter. Eu vou encontrar Jesus na minha geração, sim. Jesus vai voltar. Então vamos deixar mais pesado para os cortes agora fazer aí. Jesus vai voltar na tua geração, sim. Jesus vai voltar na minha geração. Por quê? Ele vai voltar para você nos ares, se nós formos arrebatados, se chegar o grande dia, ao soar das trombetas, ou quando no seu leito de morte, porque você vai deitar, você vai morrer. Então nós vamos encontrar Jesus na nossa geração. Então por isso nós precisamos ver preparado. E a série tem esse foco de nós estarmos preparados para isso. Porque Jesus vai voltar para mim na minha geração, para você na tua geração. Ou arrebatado, se for da vontade de Deus. Eu queria ser arrebatado. Só que eu falo: Senhor, lá com os 90 anos, 99, venho. Quero ver muitas promessas se cumprirem. Eu quero ver mais pessoas serem salvas. Eu sei que você não vem sem demora. Esses dias, se não fossem abreviados, ninguém se salvaria, a Bíblia diz. Mas o Senhor está tendo misericórdia para que todos cheguem ao pleno arrependimento. É sobre isso que nós temos que orar. Mas Ele vai voltar. Ou eu vou deitar na sepultura, só que vai ser aquela vírgula que eu falei: porque aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. É sobre isso. Nós vamos encontrar Jesus na nossa geração. Amém? Queria que você se colocasse em pé.
Eu quero fazer mais uma pergunta para mim mesmo. Mas pastor, Jesus pode voltar hoje? Claro que ele pode. Se ele quiser, ele pode. Mas ele não vai ir contra a sua palavra. Aquilo que nós falamos aqui. Ele não vai ir contra a palavra. Tem coisas que precisam acontecer. Todo o cenário escatológico já está se desenrolando. Mas ainda não é o fim. Então nós precisamos ter esse entendimento. Que Jesus está voltando. De fato, tem sinais. Nós vamos ser arrebatados aos ares. Vai ser assim o arrebatamento. Só que na próxima mensagem, nós vamos ter a continuação dessa grande tribulação. Porque nós falamos da grande tribulação que vai ter, como o profeta Daniel falou, mas nós não entendemos como que vai ser. Mas como que vai ser? Vai cair o que do céu? Vão forçar nós a usar essa marca da besta? O que é a marca da besta? É um chip? É o que? É uma tatuagem? É um cartão? É um QR Code? O que é o 66 de fato? Então, na próxima mensagem, nós vamos aprender sobre isso. Mas hoje, eu quero que vocês levem para casa isso. Sabe, enquanto o louvor vai ministrar a última canção, que você faça a sua oração falando: Senhor, eu quero ir aos céus. Eu sei que eu vou encontrar você nessa geração, na minha geração. E que eu possa ser encontrado fiel. Porque tem um verso muito lindo que ele fala que nós temos que ser pegos, ou seja, pelo Senhor, como aquele servo que estava esperando ele. Como você vai ser pego? No meio da canção, eu comecei a chorar ali e orar, porque no meio da minha preparação da mensagem, eu coloquei sobre isso, sobre aquela passagem onde o servo, estava negligenciando, vivendo como se Jesus não fosse voltar, o seu servo não fosse voltar, que isso é uma analogia. Estava fazendo de qualquer jeito, e o outro não, ele foi pego fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. E Deus estava aqui, de braços erguidos. Dia dos pais, tem pessoas, não importa. Eu quero ser pego fazendo o que o Senhor me chamou. Eu estava aqui, glória a Deus, Senhor. Eu quero ser pego fazendo aquilo que Deus me chamou. E às vezes nós ficamos pensando: mas a igreja, talvez a igreja é pequena. Isso pode vir no nosso coração. Nós, como liderança, nós estávamos falando sobre isso. Gente, algo no meu coração, na minha família, nem que nós tivéssemos que pegar um lugar só para nossa família estar aqui. Eu quero ser pego fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Então que cada um de nós possa ser pego fazendo aquilo que Deus chamou. Porque nesse grande dia vai ser sobre isso. Ele vai arrebatar a igreja. Ele não vai arrebatar o mundo. Então nós precisamos saber que aqueles que foram mortos em Cristo vão ser ressuscitados. Nós, se estivermos vivos, vamos ser arrebatados e o corpo transformados. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa consolação, que o Pai vai trazer nós para si de novo. Amém? Então faça sua oração.